Nós ocidentais acreditamos que a democracia é um melhor sistema de governo, a democracia representativa é o melhor sistema de governo, e é muito comum encontrar nos discursos dos países europeus e dos Estados Unidos a necessidade de construção de democracia em outros países do mundo, especificamente também no Oriente Médio. O Oriente Médio ele é formado por entre 15 a 20 países: Turquia, Líbano, Síria, Israel, Jordânia, Egito, na Península do Sinai, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait, Irã. Há autores que ainda colocam a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão e o Afeganistão nesse recorte geopolítico, que é uma invenção, inclusive, dos ingleses. Para a gente poder entender o que acontece na Síria, a gente tem de voltar para a Tunísia de dezembro de 2010, que houve o caso do tunisiano Mohamed Bouazizi, que ele vai se auto-imolar nas ruas de Tunis por conta da sua mercadoria. Ele era vendedor ambulante, ter sido confiscada, e os funcionários do governo serem corruptos e de tentarem extorquir dele. No ato de desespero, ele ateia fogo a si próprio, e isso gera uma onda de protestos na Tunísia, que depois vai se propagar para outros países do Oriente Médio. Eu ainda não decorei todos, mas são Argélia, Jordânia, Omã, Egito, Iêmen, Djibouti, Sudão, Iraque, Bahrein, Líbia, Kuwait, Marrocos, Mauritânia, Líbano, Arábia Saudita e, por fim, a Síria. Desses países, a Síria e a Líbia entraram em guerra civil imediatamente, logo após o início dos protestos. Alguns obtiveram êxito em algumas reformas, caso da Jordânia, por exemplo. E, no caso da Síria e do Bahrein, ficou muito claro o caráter religioso desses processos, uma vez que são países que possuem um governo, um controle político distinto do grupo majoritário da população. A Líbia era um dos países que tinha maior IDH da África antes de se dissolver como Estado. E a Síria ela também sofreu uma destruição bem considerável por conta da guerra civil e gozava de certos padrões de qualidade de vida mínimos, digamos assim. E para compreender o que acontece na Síria hoje, a gente tem de retornar um pouco à história, um pouco mais além da Primavera Árabe, para compreender exatamente como funciona esse processo de deterioração das relações políticas internas e a consequente guerra civil. A geopolítica do Oriente Médio ela foi redefinida Só tentar ajustar aqui. Ela foi redefinida em 1956 com a crise do Canal de Suez, que é o momento em que Estados Unidos e União Soviética reafirmam o seu controle geopolítico sobre o Canal de Suez e sobre o Oriente Médio de um modo geral. Então, por isso, França e Reino Unido e Israel percebem que vão ter de se subordinar aos interesses estadunidenses e soviéticos. Isso vai gerar, obviamente, como na Guerra Fria, duas esferas de influência e de poder que vão estar relacionadas, cada um desses países, com seus respectivos aliados. Então, os aliados dos Estados Unidos vão ser, num primeiro momento, os aliados dos Estados Unidos vão ser, no primeiro momento, Israel, Turquia, que vai ser parte da OTAN, a Arábia Saudita e o Irã. A gente tem que lembrar que na década de 50 e 60 o Irã não era um país hostil aos Estados Unidos. E do lado soviético a gente vai ter a Síria, o Egito, que vai até a ascensão de Nasser ao poder, vai se tornar um país próximo da União Soviética, e o Iêmen do Sul, que era um país socialista, comunista,
E o Iraque, a partir de 58, também vai adotar uma política favorável ao nacionalismo árabe. É importante lembrar que esse nacionalismo árabe ele vai fazer com que a Síria e o Egito eles se tornem a República Árabe Unida, que vai durar apenas 3 anos, 58 a 61. E a gente tem que lembrar que nesse período do pós-guerra, depois do início da Guerra Fria, havia uma paranoia nos Estados Unidos em relação aos governos de esquerda ou que pudessem ser alinhados com os comunistas, os soviéticos. O Egito ele vai adotar também, de certa forma, embora cada vez mais próximo dos Estados Unidos, a política do não alinhamento. Tá? Israel, quando surge, quando consegue sua independência em 1948, ele mantém laços com a União Soviética que vão durar até 1967, até a Guerra dos 6 Dias. Depois ele corta relações com a União Soviética. E a Guerra do Yom Kippur ela vai ser bastante importante porque vai mudar a política externa israelense, fazendo com que ela tenda para a direita e chegue ao que é hoje. E em 75, em represália, os árabes eles vão aprovar a condenação do sionismo na ONU em 1975 como uma forma de racismo. Depois isso foi derrubado. A fim de enfraquecer os movimentos nacionalistas laicos, o que os Estados Unidos vão fazer é investir e financiar programas de ajuda e de auxílio religiosos, muitas vezes programas de religiosos fundamentalistas. Assim como aconteceu, por exemplo, com Osama Bin Laden, que foi financiado pelos Estados Unidos para combater a União Soviética e depois se tornou o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Mas esses movimentos religiosos, eles receberam muito investimento europeu e estadunidense a fim de combater esses movimentos nacionalistas laicos que tinham tendência de esquerda, que era o caso, por exemplo, da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina. Na década de 80, a gente percebe um rearranjo da geopolítica local em que ela vai estar mais próximo do que nós temos hoje. Então, os aliados americanos vão ser Turquia, Israel, Arábia Saudita, Egito e Iraque, por conta da Revolução Iraniana também, que em 79 mudou profundamente o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio. Então, o Irã, que era um país relativamente próximo aos interesses americanos, ele vai se tornar um Estado extremamente hostil e, por conta disso, os Estados Unidos vão se voltar ao Iraque, do Saddam Hussein, e financiar uma das guerras mais atrozes que já ocorreram. E do lado soviético, a gente vai ter a Síria, o Irã, agora alinhados, e o Iêmen do Sul, que ainda vai ser um país socialista e está próximo aos soviéticos. Só acaba, de certa forma, com a unificação do Iêmen, se não me engano, em 1990. No caso da Síria, a gente tem que lembrar que esse governo alauíta do Bashar al-Assad, os alauítas eles são uma minoria na Síria, a maioria é composta por uma população sunita, e os alauítas, que foram historicamente perseguidos pelos sunitas, eles conseguiram alcançar o poder e manter esse grupo controlando o Estado sírio. Então, isso permite a gente entender como surgem esses movimentos extremistas, como eles passam a ter um poder no Oriente Médio. Tá? Assim como os Estados Unidos investem, as monarquias do Golfo elas também vão investir. E mais recentemente, a gente tem visto um movimento de ascensão do islamismo moderado, pelo menos em princípio moderado, para ganhar as eleições dos países do Oriente Médio. O melhor exemplo disso é a Turquia, que recentemente elegeu o Erdogan, que é de um partido islâmico e que que sofreu uma tentativa de golpe agora. De certa forma, esses movimentos religiosos eles estão contrariando o interesse dessas classes médias laicas que sempre tiveram controle do poder do Estado.
e que foram mantidos pelos Estados Unidos e pelos europeus por bastante tempo no poder. A gente vê, por exemplo, o caso do Egito, era um governo que ficou no poder por décadas, foi derrubado por conta das manifestações da Primavera Árabe. Houve as primeiras eleições, quem ganhou foi um membro da Irmandade Muçulmana, que logo depois foi deposto pelos militares. No início do século, no final do século XX e início do século XXI, os Estados Unidos estavam sofrendo uma ameaça à hegemonia do dólar e o preço do petróleo estava muito alto. Então eles precisavam reagir de alguma forma, porque afinal de contas isso não servia aos interesses americanos. A saída foi invadir o Iraque, lembrando que o Afeganistão já tinha sido invadido pelos Estados Unidos por conta das Torres Gêmeas. Então, o próximo país a ser invadido e ocupado pelos Estados Unidos foi o Iraque, sob a falsa pretensão de possuir armas de destruição em massa, o que se provou depois que era uma farsa e era apenas uma desculpa para que as empresas americanas e britânicas tivessem acesso aos recursos naturais iraquianos. Já tinha sido iniciada a guerra ao terror, mas essa estratégia política dos Estados Unidos acabou trazendo um caos absurdo para os países da região. Então o Iraque entrou em convulsão social, porque há uma rixa considerável entre sunitas e xiitas no Iraque. O Iraque era controlado pelo Saddam, que era sunita, e a ascensão de um novo governo, representativo, inclusive, com curdos e xiitas, trouxe bastante insatisfação aos setores mais radicais dos sunitas iraquianos. Com a crise do Iraque, então, foi muito mais fácil que nesse vácuo de poder e nessas relações bastante conturbadas, isso favoreceu, de certa forma, a ascensão do Estado Islâmico. E, por sua vez, com o conflito na Síria, houve uma expansão desses movimentos para essa região que fica entre a Síria e o Iraque. O Estado Islâmico hoje controla parte do interior da Síria e ainda tem controle sobre partes do Iraque. Embora tenha sofrido várias derrotas recentemente, eles ainda têm um controle de boa parte desses territórios. E o papel da Rússia nisso é de não ceder suas áreas de influência, sendo a Síria uma área de influência desde o período soviético. Então, a Rússia, que ficou 2 décadas, de certa forma, quieta, digamos assim, ela ressurge e decide restabelecer suas áreas de influência, seu poder, e vai interferir no conflito sírio a favor do Bashar al-Assad, seu tradicional aliado. E isso implica algumas considerações, isso traz algumas considerações. A primeira, deixa eu ver minha cola aqui, é a questão da potência regional. O Irã e a Síria, envolvidos na guerra, causam certa resistência ao papel que eles vão ter caso ganhem no Oriente Médio. Então isso faz até mesmo com que oficiosamente saíram algumas reportagens falando disso, Israel e a Arábia Saudita se aproximassem para tentar conter o avanço do Irã e da Síria, do governo sírio, sobre a guerra civil no país. Isso faz questionar, sem sombra de dúvida, os principais países sobre qual será o seu status quo daqui para frente e de como será resolvida essa guerra. A Turquia tem preocupações com a guerra na Síria por conta dos curdos. Ela avançou sobre o território curdo, então os curdos foram perseguidos historicamente na Turquia, e há a preocupação de que agora os curdos possam conseguir, talvez, ainda que remotamente, uma independência ou algo assim. Então isso preocupa muito a Turquia.
A Arábia Saudita é um país sunita, é a casa do arabismo, do salafismo, e também fica muito preocupada com a prática, com a hegemonia do Oriente Médio ser dividida ou compartilhada com o país xiita. Ela não tem interesse que o Irã e o governo do Bashar al-Assad consigam obter a vitória. E isso fez com que ela, inclusive, participasse ativamente da guerra civil no Iêmen, que começou em 2015, por conta das consequências da Primavera Árabe, e que tem uma importante minoria xiita. A Arábia Saudita intervém da mesma forma que os conflitos no Oriente Médio, sempre com muita atrocidade, com falta de respeito aos direitos humanos, a condição mínima dos civis, enfim. Então a Arábia Saudita também está bastante preocupada e interessada nos desfechos da guerra síria. Israel, também mais uma vez, a Síria é um dos seus arqui-inimigos, então desenrolar dos conflitos na Síria interessam diretamente ao Estado de Israel. Um outro fator que é bastante relevante é o papel do cisma entre sunitas e xiitas na condução da política interna e política externa no Oriente Médio. São vários os países que têm minorias xiitas e que essas minorias xiitas têm certa tensão política com outros grupos. A Síria, a gente já falou, que é a minoria alauíta, que é um grupo tradicionalmente considerado como herético por conta das suas crenças. Desculpem. O Bahrein também tem uma minoria, tem uma população que é majoritariamente xiita, mas é governada por sunitas. O Iêmen tem essa importante minoria xiita também. Então, o papel que vai ter o conflito na Síria, ele vai definir também uma nova relação, tanto em relação entre sunitas e xiitas, quanto ao papel da laicidade do Estado. E, por fim, deixa eu colar aqui de novo, o papel dos curdos na guerra é bastante relevante. Eles conseguiram impor derrotas consideráveis ao Estado Islâmico. E o que mais afeta ainda é que boa parte dessas vitórias do Peshmerga, dos curdos, foi conduzida por batalhões de mulheres. Isso a gente sabe que é um problema porque boa parte dos países do Oriente Médio não são reconhecidos como árduos defensores do direito das mulheres, e ter um batalhão de forças femininas que combatem fundamentalistas é algo que, de certa forma, ameaça o status quo. Hoje, na Síria, o conflito está dividido entre o governo do Bashar al-Assad, o Estado Islâmico, os Peshmerga, que são os curdos, as forças armadas curdas, a Al-Nusra, que rompeu o vínculo com a Al-Qaeda e agora se chama Jabhat Fateh al-Sham, e os grupos rebeldes, que são vários grupos que muitos têm teor fundamentalista e que são geralmente financiados pelo Ocidente, Estados Unidos e Europa. Já morreram na Síria mais de 4 milhões de pessoas, e há milhões de deslocados internos e de refugiados, e muitos em risco de vida por conta da necessidade ou de cruzar o mar Mediterrâneo, como a gente viu a foto daquele menino morto, afogado, ou então no inverno, que também aumenta as dificuldades da travessia até os países europeus em que essas pessoas têm ou parente, ou refugiados, ou alguma esperança de vida, seja por traficantes de pessoas, seja pela extrema-direita. A gente lembra do caso daquela mulher que colocou o pé para o imigrante cair, para o refugiado cair. Então, é importante que nós possamos ajudar os refugiados sírios. Eu fiz esse vídeo, é o primeiro vídeo do canal, porque eu tinha falado com a Raquel para poder estrear o canal com alguma coisa que fosse também relevante e pudesse contribuir para a vida das pessoas, independente de aprender geografia ou não.
Então, para todo mundo que se interessar, participem do projeto Salam Síria. O site é facebook.com/Salam Síria, SALAM Síria, e contribuam, participem do projeto. Obrigado e até a próxima.